Olá pessoal, saudações rubro-negras, começando mais um podcast Confraria Flamengo. Falar hoje da estreia do Flamengo na Libertadores, né? Tô brincando com esse termo estreia, porque foi o primeiro jogo da Libertadores desse ano que a gente jogou bem, né? Vitória importantíssima sobre a LDU, nos coloca em segundo lugar no grupo, e uma vitória simples contra o Deportivo Táchira, pior time do grupo, não fez nenhum ponto ainda. O jogo vai ser no Maracanã, então uma vitória nos coloca praticamente na fase de oitavas de finais da Libertadores. Sobre o jogo, com a ausência do Pulgar por lesão, o Felipe Luiz, na minha opinião, acertadamente, escala o Gerson, então ficou De La Cruz e Gerson como duplas de volante. Não fazia sentido começar o jogo com o Everton Araújo, já que a gente imaginava que a LDU não viria para atacar o Flamengo, viria muito mais para se defender e quem sabe achar um golzinho numa bola besta lá. Então o Flamengo entrou, né? Na minha opinião, o que tinha de melhor mesmo disponível. Teve uma questão do Pedro não começar jogando, antes do jogo, né? Quiseram criar uma polêmica, mas como eu acho que a grande maioria entendeu, já percebeu, inclusive o Felipe Luiz falou isso na entrevista coletiva pós-jogo, o Pedro não começa jogando porque está fisicamente abaixo. Ele não consegue jogar os 90 minutos e tem que ter cuidado mesmo com esse retorno do Pedro. O Pedro voltou um mês antes do previsto, era para o Pedro estar voltando agora, na metade de maio, e ele já voltou, né, há um mês. Então tem que ter cuidado para não ter lesão muscular, principalmente. Então, acho que o Felipe Luiz fez certo. Todo mundo quer ver o Pedro jogando, mas aos poucos. Não adianta botar o Pedro para começar o jogo, sendo que ele aguenta jogar 30 minutos, 35 no máximo. Então deixa ele para o segundo tempo, ele entra e fortalece o nosso time. Então o Flamengo entrou com Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro, De La Cruz, Gerson, Arrascaeta, Luiz Araújo, Bruno Henrique e Michael. Desde o primeiro minuto, o Flamengo, como já é de costume, principalmente jogando no Maracanã, sufoca o adversário, não deixa o adversário sair de trás, e isso foi o primeiro tempo todo. Parecia que o jogo que o campo, né? Que o jogo só tinha um campo, que era o campo de ataque do Flamengo e de defesa da LDU. E o Flamengo conseguiu fazer aquele jogo solto, jogando pelas pontas, com triangulações, aproximação e toques pelo meio, De La Cruz, Gerson, Arrascaeta principalmente, pelas beiradas de campo também. E, para nossa felicidade, eu que sempre cobro, né? E acho muito importante o Flamengo ter a bola parada forte. Já fazia alguns jogos que a gente vinha sofrendo um monte de escanteio a nosso favor e a gente não conseguia, só batia na primeira trave ali, aquela bolinha já que a defesa adversária tirava com tranquilidade. Dessa vez, aos 11 minutos, Luiz Araújo cobre o escanteio muito bem, fazendo a curva, e encontra o Léo Ortiz na entrada da pequena área para poder abrir o placar. Esses gols de bola parada que eu peço tanto, eles servem, cara, para facilitar o nosso jogo. Porque vamos supor, se o Flamengo não faz esse gol logo aos 11 minutos, vai passando o tempo, a torcida fica impaciente, os jogadores ficam mais ansiosos e nervosos. Eu venho observado isso principalmente nos jogos do Maracanã, que a torcida está ali empurrando e tal. Eu sinto que o time vai ficando meio nervoso, ansioso e começa a errar lances bobos quando não consegue fazer o gol. O gol de bola parada é uma arma, velho, todo time, né? Então acho que o Flamengo tem que aproveitar mais até para facilitar o desenrolar do jogo. Então o gol do Léo Ortiz aos 11 minutos já cria uma dúvida na LDU,
que a LDU começou jogando com 3 zagueiros, pegou um volante deles muito bom, o primeiro volante deles, e ele, quando o Flamengo atacava, ele descia no meio dos 2 zagueiros, então ficava uma linha de 5, os 2 laterais, os 2 zagueiros e esse volante também, formando uma linha de 5 e depois uma linha de 4. A LDU não ficou com vergonha nenhuma de botar os 11 jogadores para trás. Quando o Flamengo faz o gol, o Léo Ortiz, esse gol ainda deixava a LDU em segundo lugar no grupo. Então eles também não saíram desesperados para atacar o Flamengo, porque eles confiam no último jogo do grupo, que vai ser eles contra o Central Córdoba, jogando na altitude lá deles lá. Então eles acreditam que vão vencer o time argentino, o Central Córdoba. Então eles saem um pouquinho mais pro jogo. Esse volante que estava afundando na zaga passa a jogar mais no meio, eles tentam marcar um pouco mais em cima o Flamengo, adianta um pouco a marcação, mas o Flamengo consegue envolvê-los totalmente durante o primeiro tempo. O Flamengo teve um volume de jogo, um volume ofensivo considerável, bom. Porém, a gente teve dificuldade de pegar esse volume de jogo e transformar em chances reais de gol. Aí passa muito pela questão técnica, né? O Felipe Luiz armou o time taticamente, que a gente já imagina como que o time vai jogar, só que dentro de campo a execução técnica tem que ser boa. E ontem um jogador estava abaixo, que é o Michael, né? A quantidade de bolas que o Michael recebe em boas condições e não sai nada dali, é impressionante. Então, é esse volume de jogo, de ataque, que não é refletido em gols ou em oportunidades claras de gols, né? Acho que todo mundo viu o jogo, consegue visualizar o que eu estou falando. O Michael, a bola bate no pé dele e morre a jogada, assim. Ele pega, tenta partir para cima do marcador, se ele consegue o drible, ele não consegue acertar o próximo passe. Se ele recebe a bola para chutar, ontem ele teve 2 finalizações dentro da área, uma ele chutou fraquinho, que a bola saiu do lado da trave, e a outra ele chutou lá para a bandeirinha de escanteio. Então, assim, o Michael, na minha opinião, nunca foi um perebaço. Inclusive, na primeira passagem dele no Flamengo, teve alguns jogos bons, ajudou no Brasileirão e tal. Agora, ele chegou, fez alguns gols, estava jogando melhor. Eu acho que ele sente a pressão, sabe? Eu acho que a camisa do Flamengo pesa muito nele. Então ele já não é muito inteligente. O Maracanã lotado, ele toma as decisões muito erradas, assim. Ele é um jogador habilidoso, ele consegue levar certa vantagem no 1 contra 1, mas quando ele precisa pensar o que fazer, né, aí fica difícil para ele. Então acho que assim, o Flamengo jogou bem o primeiro tempo, dominou, a LDU não conseguia sair de trás, a primeira linha de marcação do Flamengo, né, a marcação pressão ou a marcação alta funcionou na maioria das vezes. Quando a LDU conseguia quebrar essa primeira linha nossa, a gente conseguia rapidamente se recompor. Michael e Luiz Araújo conseguiam fechar junto com o junto com De La Cruz e Gerson, esses 4 no meio de campo, a nossa linha defensiva alta. Então, assim, sufocamos a LDU. Uma coisa importante que aconteceu ontem sobre marcação e que não aconteceu lá contra o Central Córdoba, na Argentina, a nossa primeira linha de marcação conseguiu pressionar a LDU. Então a nossa defesa, como é de costume, joga alta. Sobra muito espaço nas costas da nossa última linha defensiva.
Sofremos contra o Central Córdoba porque a gente não conseguia marcar a saída de bola, eles tinham tempo para lançar. Já contra a LDU, tanto o zagueiro quanto os volantes que se aproximavam para sair jogando, eles não tinham espaço, tempo para tentar essa bola longa, já que o Flamengo não deu espaço. A marcação alta encaixou, então o jogador da LDU recebia a bola e não tinha como fazer esse lançamento longo, que é um problema para qualquer time que joga na forma que o Flamengo joga. Marcação alta, linha defensiva alta para encurralar o adversário. Tem essa questão que tem que sempre tomar cuidado. E contra a LDU ontem, acho que o Flamengo se não foi perfeito, foi quase perfeito em evitar essa bola longa nas costas da nossa linha defensiva, principalmente nas costas dos laterais. Então, o primeiro tempo, o Flamengo faz aquele gol, logo em seguida tem outro escanteio do outro lado do campo, que o Flamengo quase faz um gol, um desvio, quase que o Gerson consegue fechar na segunda trave para fazer 2-0. Então ficou nisso, o Flamengo rondando a área da LDU, pelas pontas, pelos meios, ultrapassagens, só que faltava uma melhor, como é que eu vou falar assim, uma melhor aproveitamento técnico, né? Uma melhor tomada de decisões. Então sempre ficava faltando uma coisinha ou outra para a gente fazer o segundo gol. A Arrascaeta ontem não esteve no nível Arrascaeta do Brasileirão, onde ele é o artilheiro, né? Jogou um pouco abaixo, o que é totalmente normal. Nenhum jogador vai conseguir desequilibrar todos os jogos. Não estou falando que o Arrascaeta fez um péssimo jogo, mas não foi o Arrascaeta dos últimos jogos do Brasileirão. Então o Flamengo também sentiu um pouco essa falta, essa participação mais eficaz do Arrascaeta. Luiz Araújo, para mim, jogou bem o tempo que teve em campo. Gerson, muito bem de segundo volante. Assim, para mim, a posição que o Gerson deve jogar é essa, de um meia, o número 8 mesmo, que é a camisa dele, o antigo meia-direita que a gente tinha. Inclusive ontem foi aniversário do nosso maior meia-direita da história, o Adílio, que infelizmente nos deixou. Mas eu acho que o Gerson consegue, onde ele rende mais jogando mesmo de meia-direita ali, o segundo volante que sai pro jogo. Então é mais uma variação tática que o time do Flamengo pode ter, essa do Gerson em alguns jogos, em algumas situações durante o jogo, jogar de segundo volante. Então, Luiz Araújo, acho que desempenhou um bom papel pela direita. O Bruno Henrique, ele tenta, corre, marca a saída de bola do adversário, se dedica. Acho que ninguém pode reclamar da dedicação, da raça do Bruno Henrique, mas ele não é centroavante, está com 34 anos, nunca jogou de centroavante. Não vai ser agora, na reta final da carreira dele, que ele vai aprender a jogar de centroavante, né? Eu queria fazer um parênteses nessa questão do Bruno Henrique de centroavante, porque, assim, para mim é uma falha muito grande da diretoria do Flamengo. Aqui passou, dessa que está entrando agora, está 6 meses aí, não ter um reserva para o Pedro, sabe? Os jogos estão afunilando, a Libertadores já está quase na fase de mata-mata. O Brasileirão, todo jogo é importante, todo jogo é decisivo do Brasileirão. E a gente tem que ir nesses jogos. Ontem foi o jogo mais importante do ano. E ter que jogar com o Bruno Henrique de centroavante. Com o Bruno Henrique quebrando um galho de centroavante, porque a diretoria não conseguiu trazer um centroavante bom para ser o reserva do Pedro. Porque o Juninho, quem me acompanha sabe, eu sempre falo isso, o Juninho não é jogador de futebol. O Juninho veio do Azerbaijão. Então acho que essa é uma falha, assim, gritante na formação desse elenco. Mas o Flamengo, independente disso, domina o primeiro tempo, volta para o segundo, também da mesma forma, não deixando a LDU jogar, porém no segundo tempo
Aí o Michael piorou bastante, a torcida já estava impaciente com ele e ele fica nervoso. Para mim é nítido que ele erra uma bola, duas, ele não tem o psicológico de calma, né? Vou tentar fazer o mais básico para pegar confiança de novo e tal. Ele meio que se perde. Então, Felipe Luiz tira ele, né? Porque não dava mais, e coloca o Cebolinha e o Pedro, né? Sai ele e Bruno Henrique. Bruno Henrique tenta jogar de centroavante, coitado, mas não tem cacuete nenhum de centroavante. Entra Cebolinha e Pedro, boa substituição, né? E o Flamengo continua pressionando a LDU, mas aquela dificuldade de botar a bola para dentro. Até que numa ótima jogada do Alexandro, o Alexandro vem se mostrando, diferentemente do Juninho, uma grande contratação do Flamengo, impressionante, a experiência, o posicionamento dele. Numa única vez que ele pega a bola e tenta chegar na linha de fundo, ele consegue, né, girar em cima do marcador, cruza dentro da área já, o zagueiro da LDU afasta e o Luiz Araújo, bem colocado, chuta e faz 2-0 Flamengo, merecido pelo volume de jogo que o Flamengo criou. Então o Flamengo faz 2-0, sim, tranquilo, achei a postura do time madura, mas volto a repetir, tudo isso para mim passa pelo gol de escanteio do Léo Ortiz. Aquele gol de escanteio aos 11 minutos tranquiliza todo mundo, né? E a LDU tenta sair pro jogo, mas tem dificuldade bem grande de conseguir atacar o Flamengo. Primeiro pela forma que o Flamengo joga, sufocando o adversário. E segundo, pela carência técnica da LDU. Essa LDU que para mim é a LDU mais fraca dos últimos anos de Libertadores. Então o Flamengo faz 2-0, merecidíssimo esse segundo gol. Segundo gol, que aí sim coloca a gente em segundo lugar do grupo e a LDU em terceiro, né? Então nós terminamos o jogo ontem em segundo lugar do grupo, o que era o melhor cenário possível de acontecer. O Flamengo faz o segundo gol, continua tentando, o Felipe Luiz, né, vai botando o pessoal descansado para jogar, o Alacian, no final do jogo bota o Matheus também para jogar, Matheus Gonçalves. Então vai fazendo as substituições, coloca o Everton Araújo, que se acha necessário. Quando o Flamengo faz o segundo gol, e a forma que o Flamengo joga é intensa mesmo, os jogadores vão cansando, óbvio. Eu teria tirado o Arrascaeta, que não vinha fazendo uma boa partida, sequência de jogos, domingo tem um clássico contra o Botafogo, eu teria tirado o Arrascaeta mais cedo, colocado o Everton Araújo para fazer dupla de volantes com o De La Cruz, que fez um bom jogo, o De La Cruz, e adiantaria o Gerson. Deixava o Gerson um pouco mais solto para fazer esse meia de criação, já que fisicamente ele suporta mais que o Arrascaeta. Então eu acho que não que isso tenha sido assim prejudicado o Flamengo não fez o terceiro gol por causa disso, não. Mas acho que o Flamengo sentiu um pouco, deu uma caída, um pouco de intensidade, de volume de jogo, pela permanência do Arrascaeta, que não vinha, volto a repetir, craque, artilheiro, mas ontem não fez um bom jogo, poderia ter trocado mais cedo, botado o Everton Araújo, adiantado o Gerson, deixava Luiz Araújo, Pedro e o Cebolinha, que também infelizmente não entrou bem ontem, o Cebolinha também. A gente precisa do Cebolinha bem, infelizmente ele machuca, né? Rompeu o tendão de Aquiles na melhor fase dele pelo Flamengo, ainda não conseguiu voltar a ser o Cebolinha de antes da lesão. Então, um jogo totalmente seguro do Flamengo, seguro. A LDU deu 2 chutes pro gol, os 2 para fora. O Rossi não fez nenhuma defesa. Eu fui olhar a estatística hoje, nenhuma defesa o Rossi fez, sabe? Teve uma bola
que a LDU tentou um contra-ataque, cruzou rasteiro, mas o Léo Pereira cortou. Para mim foi o lance de mais perigo deles, depois que o Flamengo faz 2-0. Mas nada demais também. O que eu mais gostei foi o time ligado, focado, atento durante o jogo todo. Libertadores é isso, cara. Libertadores, mesmo se o adversário for inferior tecnicamente, você tem a obrigação de igualar na vontade, na disposição, a obrigação de entrar atento no jogo. E o Flamengo, nesses 4 jogos, né, da Libertadores até então, não tinha demonstrado isso. Entrava meio apático no jogo, desatento, achando que ia ganhar a qualquer momento e tomou susto, né? Mas terminamos a 5ª rodada em segundo lugar, como eu já disse, pelo prognóstico, pelo que a gente espera e pelo que os adversários mostraram, o Flamengo tem tudo para ganhar do Deportivo Táchira de 2, 3 gols. E lá em Quito, lá na altitude de Quito, ou LDU ou Central Córdoba, um dos dois, um vai matar o outro. Então, acho que o Flamengo encaminhou a classificação, primeiro ou segundo. Se o Central Córdoba empatar ou ganhar, o Flamengo é segundo. Se a LDU ganhar e o Flamengo ganhar de pelo menos, né, a LDU deve ganhar apertado ali de 1 gol de diferença, 2 no máximo. Se o Flamengo ganhar de 2 gols do Deportivo Táchira, passa em primeiro. Então, assim, mas isso aí pra mim, pelo que o Flamengo não jogou nessa fase de grupos da Libertadores, passar em primeiro ou passar em segundo, pra ser sincero, pouco importa, né? O que importa é passar de fase. Pelo futebol apresentado até agora, fez um bom jogo contra a LDU. Tomara que os jogadores tenham entendido que eles estão disputando uma Libertadores e contra o Deportivo Táchira possam ganhar e ganhar bem para a gente se classificar sem risco. Valeu, pessoal. Saudações rubro-negras, abraço, até a próxima.